Boa noite. Entrei um pouquinho atrasado. Tivemos alguns probleminhas aqui, mas já estamos ao vivo, no ar, aguardando a chegada de nossas convidadas. Vamos lá. Opa, Ania já está aqui, Marcos Araújo. Vamos esperar. Ania Ribeiro, um abração para você. Ana Luísa Sintra. Mandar um abraço para elas, duas. Muito bom. Vamos aguardar um pouquinho mais a Anne Morrissey e a Érica Drummond entrarem. Vamos lá. Tudo bom? Oi, Laura do Windsor, Cristiane Savagete, como é que tá as coisas aí? Ó, o Rio de Janeiro entrando aí, a segunda, Laura, Cristiane Savagete da Xerox, Érica Drummond tá aqui, para um pouquinho, deixa eu chamá-la, convidar. Tá entrando. Oh, tudo bom, Érica? Tudo bem, Tudo bom? você? Tudo ótimo. Vamos Tá esperar bom, um tá me pouquinho vendo aí. bem? Estou te vendo ótimo. Nalu Rovai está aqui. Está no Brasil ou está nos Estados Unidos? Estou em Belo Horizonte. Belzonte. Que bom. Estou com a minha mãezinha aqui. Graças a Deus, podemos Tá tomar conta cuidando dela um dela, pouco. né? Cuidando da minha Ela está com que mãe. idade? Ela já Ela vai fazer. vacinou, não? Ô, Sérgio, ela pegou Covid e a gente foi então para o CTI, fomos para a ala do Covid. Ela ficou lá praticamente uma semana, agora já está em casa. E aí nós temos que esperar mais uma semana até dar os 30 dias da contaminação para ela vacinar. Ela vai fazer 80 anos em abril. Puxa vida. Vamos dar uma Mas, então, festa, pelo menos para os filhos, né? E netos. quantos filhos ela tem? São três Quatro. irmãos, né? É. Que eu conheço teu irmão, a tua irmã. O Ah, mais novo, acho que você conhece, ele mora em São Paulo, o Douglas. Ele mexe com o não, público GLBT, ele tem uma sauna gay em São Paulo, chama Chili Peppers. não conheço. Mas qual é que trabalhava com vocês na época? É o Alexandre, que é meu sócio no Não, Urbinas, com Alexandre. a Simone. Alexandre. Ah, tá. O Alexandre que foi no barco uma vez, recebeu o seu prêmio. Sim, sim. Isso eu lembro, por isso que eu estava querendo lembrar. E que eu me lembrava, ele não tá, na área dele não era LGBT. Não, não, pelo contrário. É, por isso que eu falei, mas será que? Por isso que eu. Tem uma Então, família bem diversificada, sabe, Zé? Somos só quatro, mas cada um com uma área bem é, diversificada. então ele montou uma boate aqui em São Paulo, Não é Douglas. boate, é um hotel para homens. Chama Chili Hum, Pepper Single Hotel. E é uma sauna com uma piscina, e ele é um luxo. Eu só pude ir lá uma vez porque eu sou mulher. Então ele nunca me deixa entrar. É só para homem mesmo. Então eu só pude ir num dia que estava, é uma segunda-feira de manutenção, que eu pude conhecer. Mas é bem bacana, Sérgio. Bem bacana mesmo. Vale a pena, até para ver o nicho de mercado, né? Vocês têm motéis ainda aí em Belo Horizonte, não? Temos, inclusive, um, que é o Green Park, né? Ficou para ele vendeu agora, e o Forest Hills continua nosso, que tem 172 apartamentos, é um belíssimo motel aqui em Belo Horizonte. Isso aí. Ah, tá na veia, né? A Isso gente ficou com construiu até um uma. hotel, um hotel daquele porte que você conhece aqui em Belo Horizonte, trabalhando em motel, Sérgio. Eu não, tenho o maior orgulho disso, eu era novinha, ajudava o meu pai já. Então, desde nova, trabalho muito e tenho muita energia, então vamos continuar, né? Estou esperando aqui, deixa eu ver aqui, tem um maisinho aqui, o que que é, não sei. A Amy já entrou com a Dona Tcheco? Acho que ele está entrando. Hum. Acabou. Ah, já estou vendo aqui, ó. Érica vai ser ministra do Turismo. Ah,
Já acho que já passou a minha época, né, Sérgio? Agora eu acho que eu posso Não ajudar funciona de outras nada. formas. Hã? Quem é competente está sempre competente. É, mas eu acho que o turismo tem um outro lugar, assim, dentro do governo federal. A gente pode até falar disso depois. Eu acho que está muito mais na questão da exportação e delegar para os estados para fazer o turismo doméstico. Enfim, para a gente não depender tanto do governo, né, Sérgio? Nossa, ei, Anne, Tudo bom, Anne? Oi, quanto tudo bem? tempo? Faz tempo, Erika, tudo bom, Sérgio? Tudo bom e você? Tá me escutando bem? Estamos. Estamos te ouvindo muito bem. Ó, tá aqui Maria Bela, tá entrando, ó, a Ana Luísa do Rebozo já estava, entrou bem no começo. Tem bastante gente, já estamos aqui, já estamos com 35 pessoas, aos pouquinho vai. Thaís Uehara, estamos entrando aí. Eu acho que vou para a sala porque eu acho que a internet está melhor. Peraí. A gente vai. Mas é isso, Sérgio. Eu acho que o governo federal precisa delegar mais para a nossa para a iniciativa privada. A gente fica aí nessa mudança de ministro, esperando, 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 e não acontece, né? Então, assim, eu acho que Agora essa ficou muito escuro o teu ambiente, Anne. Não, eu vou por a ela luz. está Peraí. caminhando para a sala. É, eu estou caminhando para a sala. Eu vou por a luz. Ah. Melhorou, não? Tá Melhorou? ótimo. Melhorou. Melhorou, tá ótimo. Agora você me vê, né? Olha aí, a Ana Luísa mandou um olá para todo mundo. Ana Luísa, ela que é de ministério, Sérgio. Tudo de política pública é com a Ana Luísa. Leal. Não, é que a turma lembra porque você foi uma grande secretária de turismo de Minas, por isso que as pessoas lembram de você para o Ministério. Realmente foi uma gestão muito boa. E agora a gente está com um secretário aqui excelente, Sérgio. Mas excelente em Como Minas chama, Erika? Não sei quem é. Leônidas. Ah, ok. Leônidas, e uniu a Secretaria de Turismo com a de Cultura. E o governador está dando muito apoio, inclusive com as empresas públicas, né, as estatais. E a subsecretária foi gestora na minha época como secretária, então trabalha muito próximo com os receptivos. Quem que está como subsecretária? Fernanda Fonseca. Ah, ela é muito boa. Fernandinha, é. Ela era Eu gosto muito desse modelo de unir cultura, eventos e turismo. Eu acho que o Secretaria e o Ministério deveriam chamar Ministério de Eventos, de Cultura, Eventos e Turismo. Muito bem. Nunca inclui eventos no título, né? É, porque daí você dá força também para a área de eventos. Eu acho que dá uma sugestão para o teu governador para incluir o eventos no título também, e logicamente, porque daí você cria a subsecretaria de eventos, subsecretaria de turismo, subsecretaria de cultura, né? Muito bom. Mas olha, vamos lá, vamos começar a falar um pouco de mulher. Entrou também. Eu já vou explicar já. A Checo não ali. Vou abrir a live e já vão ver porque quando eu não chamei a Checo. Bom, boa noite a todos. Vou dar novamente boa noite agora, oficialmente. Estamos começando a live. O Grupo Conecta Eventos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, está realizando uma maratona da mulher no Instagram, toda segunda e quinta-feira do mês de março, das 18h15 às 19h15. Abrimos a programação com as 3 personalidades do ano Prêmio CAI eleitas no ano passado, no dia 8, segunda-feira. Estiveram conosco a Cris Ayuama, a Fábia Tanabe e a Olinda Ramos. Na quinta-feira, mais 3 personalidades Prêmio Caio. Elza Tsumori, Fátima Facuri e Leila Bueno estiveram aqui conosco. Hoje, nossos convidados são Anne Morrissey, vice-presidente da Bourbon Resorts e Hotéis, e a Érica Drummond, que foi fundadora da Verte Hotéis e também do Ouro Minas Hotéis em Belo Horizonte. Na semana passada, a revista Exame publicou a lista das 100 mulheres, dos 100 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil. Em primeiro lugar, uma mulher, a empresária Luísa Trajano. 10 mulheres figuram entre as 10 líderes empresariais nacionais. E uma delas é Sheila Ock.
que estava confirmada para participar hoje, mas ela tinha uma live na Procuradoria-Geral da República na sequência, e solicitaram, na realidade exigiram, que ela entrasse com 1 hora de antecedência. E ela não vai poder estar conosco, infelizmente, porque ela está lá no preparativo da outra live. Ela achava que ia conseguir, porque como a outra era na sequência, daria tempo para sair de uma para ir para outra. Lamentamos sua ausência, mas tenho certeza que o bate-papo com a Anne e com a Érica será excelente. Vamos lá, então, vamos começar com o movimento da roda? Vamos lá, embora. Sérgio. Vamos embora, Érica. Olha, Vamos embora. uma primeira pergunta. Num mundo que é dominado ainda pelos homens, apesar das mulheres serem a maioria, vocês duas são empresárias de grande sucesso. Como conseguiram isso? Vamos por ordem alfabética? Anne? Opa! Ok, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite a Érica. Então, eu acho que com muito trabalho, não? Muito trabalho, e eu tenho uma tipo, filosofia do meu trabalho, é que está sempre muito bem preparado. Então, onde eu vou para qualquer reunião, qualquer apresentação com investidores, com clientes, etc., eu tenho que me preparar muito bem. Então, muitas pessoas falam, as mulheres têm que ser melhor que os homens, que eles têm que se mostrar mais como... Eu não acredito, porque eu acho que todo mundo tem que estar muito bem preparado e todo mundo tem que ser muito bem sentado quando você está fazendo qualquer tipo de apresentação para os investidores e tudo. Eu tive, talvez, uma certa sorte, porque as empresas onde eu trabalhei, eu tive a sorte de que eles não tinham, digamos, sempre foi muito proativo na área de contratação de mulheres. A empresa onde eu cheguei no Brasil muitos anos atrás, nos anos 80, é uma empresa inglesa, depois virou americano, e eles não pensou 2 vezes em mandar uma mulher para o Brasil e começar a montar toda a rede que a gente montou, escritores em toda a América Latina. Então, tinha muito apoio. Eu acho que isso, entre aspas, naquela época dos anos 80, talvez a mulher tinha mais dificuldade na área de turismo. Eu acho que hoje em dia mudou muito. Eu acho que tem muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar, sem dúvida, mas eu acho que melhorou bastante. Onde eu trabalho hoje, no Bourbon, 50% da equipe é mulher e na área de gerenciamento, 49%, ou seja, praticamente 50% também é mulher. O diretora de RH é mulher, eu sou diretora de vendas e marketing, e nós temos o gerente de TI, que é normalmente dominado por homens, uma mulher extremamente competente. Então, eu acho que melhorou, tem muita coisa para melhorar, mas então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser você mesmo, ser você, ou seja, você tem que usar seus pontos fortes, seus pontos fracos, e você tem que ser muito autêntica. E trabalhar e ser muito bem preparado em qualquer circunstância que você está. Isso seria uma introdução, mais ou menos, Sérgio. Muito bom. Olha, nós já estamos aqui com a Yara Machado, Eliana Oitabem, a Miranda, não sei qual é o nome inteiro, Henrique, Bertini. E eu queria, até complementando o que você falou, na live passada, inclusive, eu citei uma matéria da Folha de São Paulo, do sábado passado, retrasado, que mostra que as mulheres hoje estão em 224 funções, ela hoje tem salário maior que o do homem. Por quê? Porque, e uma das explicações que é dado é que as mulheres estudam muito mais, elas têm mais pós-graduação, elas são muito mais estudiosas, têm conseguido dominar mais a profissão e, com isso, acaba, inclusive, tendo uma vantagem até salarial. Mas vamos mandar coraçãozinho para as duas, gente? Eu quero ver muito coraçãozinho aí, vamos lá. Aqui. Vamos mandar coraçãozinho, porque elas merecem. Nós estamos não só porque nós estamos no mês das mulheres, mas porque elas são muito bacanas, as duas. Érica, e você? Como é que você conseguiu ser uma empresária, não só na iniciativa privada, como também foi uma secretária, a gente comentou no começo,
de turismo excepcional. Como é que você conseguiu isso nesse mundo que é de homens ainda? Eu acho que Acho que assim, Minas mais ainda, né? aqui tem um bocado de fazendeiro ainda em Coronel, mas no Nordeste também tem. Então, assim, tem algumas cidades mais modernas, como São Paulo, Rio de Janeiro, que eu acho que a gente tem mais facilidade. Mas eu acho que eu comungo com tudo que a Anne falou, é com muito trabalho, é tentando criar mais competências sempre, sendo inovadora, tentando se atualizar e se aperfeiçoar constantemente. Mas, acima de tudo, Sérgio, na minha experiência, foi não deixar ser escolhida, né? No caso, a Anne falou muito bem, ela foi transferida, ela foi escolhida, é de uma beleza essa carreira, mas no meu caso, como a terceira, né, de uma menina, um menino, filho, o pai já era hoteleiro, enfim, eu segui a carreira do meu pai, mas chega um momento que você precisa não ser mais escolhida, né? E aí você precisa tomar a decisão correta para a sua carreira, e eu acho que eu fiz isso nos momentos corretos, tem alguns marcos, assim, na minha carreira que eu sou muito orgulhosa. Foi quando meus irmãos não quiseram crescer a empresa, então eu fui, aceitei o convite para ser secretária de Estado, fiz uma pausa. Quando voltei, achei que a empresa familiar já também já não, né, não me cabia só ali, então eu fundei a Vert, chegamos a 26 hotéis. Com uma sorte divina, eu vendi a Vert um pouquinho antes da pandemia. Então, assim, são coisas que precisa rezar também, né, Sérgio? A gente tem que comer, amar e rezar, não dá só para acordar e sair na maratona. Então, eu tenho essa questão de ser escolhida. Agora, nesse momento, como eu te falei, estou um pouquinho aqui em Belo Horizonte cuidando da minha mãe, é uma escolha. Então, você saber os momentos oportunos que a carreira te permite escolher, você não pode deixar esse cavalo passar arriado, né? Você tem que montar nele, naquele time, e realmente, tem gente que perde muitas noites de sono no problema, e eu estou sempre perdendo noites de sono, escrevendo, tentando ver as soluções, como depois vamos falar aí da pandemia, que está todo mundo enfiado nela, e como que a gente, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa escolher o nosso caminho, e mais a mulher, porque ainda o mercado é predominantemente masculino e machista, e, enfim, não precisa ser feminista, eu não sou feminista, tá? Detesto as feministas, eu acho que esse negócio de Joana d'Arc, esse pessoal todo aí, eu acho que não precisava tanto, exageramos, porque hoje nós estamos sobrecarregadas, né, Ana? Eu sei que você tem uma filha, não é? Tenho Estamos sim. sobrecarregadas por culpa nossa de não dar lugar ao outro de fazer, até pela própria criação que a gente teve. Então, a gente pode caminhar falando disso para frente, do ser mulher, né, na essência total, mãe, filha, esposa, empresária, executiva. Então, aí são muitos papéis, né, para uma pessoinha só. Outra coisa, Érica, que eu acho super muito importante esse tema, né, de mulher e diversidade, etc. e tal, eu sempre falo que equipes que têm diversidade, seja o equilíbrio de homem e mulher, equilíbrio de outros etnias, etc. e tal, eles criam um ambiente de criatividade e inovação. Se você tem todo mundo pensando na mesma coisa na sua equipe, pensa tudo igual, sua equipe não vai crescer, sua empresa não vai crescer. Então, eu acho isso, a mulher, ela traz uma visão diferente, isso é fato. Eu acho isso importantíssimo para qualquer ramo de atividade, de ter mulheres e homens equilibrados na equipe, e mais velhos, mais novos, não sei o quê. Enfim, porque isso que cria inovação. E hoje em dia a gente viu pela pandemia, se você não é mais nova, você vai morrer. Então, eu acho isso também é muito importante. E eu acho que não foi sorte, Érica, que você vendeu sua empresa antes da pandemia. Eu acho que foi sua competência, tá? Então, você não pode falar. Sorte, às vezes a gente tem sorte, mas eu acho que também foi competência tua que conseguiu fazer isso antes da pandemia. Foi muito, muito bem feito. A Parabéns. gente já estava combinando antes, né? Já tinha uma Que mês você opção. vendeu, Érica? Em que mês você vendeu? Na realidade, a opção foi feita em fevereiro e a gente assinou 17 de março, alguma coisa assim. Mas já tinha uma opção, sabe, Sérgio?
irrevogável, irretratável, mas de uma parceria que poderia durar 10 anos. E aí que vai da sua decisão, né? Eu fazia o desenvolvimento das marcas da Verte Hotéis, também fazia das marcas da Atlântica, era um relacionamento muito bom, mas deu um cliquezinho ali na hora e a gente teve que tomar a decisão, o Eduardo topou, enfim. Eu estou satisfeita porque a minha equipe, minha empresa, se você comparar o tamanho da Verte com a Atlântica, para atender todos esses hotéis neste momento vazios, né, que esse é um grande problema. Um hotel lotado é o sonho de todo hoteleiro, né, que venham todos os problemas possíveis que o hotel está lotado. Mas vazio, eu acho que até é uma ausência até de problema, porque o problema é estar vazio, então assim, não tem nem muito o que vamos pensar, né, no pós-pandemia. Mas a minha empresa era pequena, então nós, né, os sócios da Verte, tomamos essa decisão, então estou bem feliz, Sérgio, que agora eu estou podendo pensar para frente e estou cheia de ideia com inovações, então estou feliz. Inclusive, eu vou emendar para a Érica, a Anne entrou um pouco num assunto que eu queria conversar, que é exatamente como é que está hoje, na hotelaria, não só na sua empresa, mas na hotelaria em geral, a questão da diversidade de gênero, raça, sexo. E ela é muito importante, inclusive, como a Anne já começou a colocar. Então, eu vou passar a palavra nesse assunto para a Érica, e daí, de repente, se a Anne quiser, ela complementa. Como é que está? Sérgio, a gente sempre falou que tem muita mulher. Realmente, a hotelaria é um mercado, é uma área da economia no Brasil e no mundo que a mulher tem a sua importância. Mas é muito raro você ver uma CEO ou você ver uma vice-presidente, né, uma executiva nos cargos que a Anne chegou. Normalmente está na camareira, está ali na cozinha, está né, nem muito garçom. Eu acho que a hotelaria, principalmente no Brasil, tem que fazer o esforço que as companhias aéreas já fizeram, principalmente nas pessoas dotadas de deficiência física. Eu acho que são pessoas, às vezes, especiais, que podem estar em cargos. Eu acho que isso é um esforço que a gente vai trazer para esse novo mundo que já chegou e ainda está velho para algumas pessoas. Eu acho que sim, a gente tem que ter marcas que são totalmente dedicadas ao público GLS, né? Tem muitas cadeias ainda rígidas e com medo. Na época que eu trouxe a Ramada Ancor para o Brasil, todas as recepções a gente dava preferência mesmo para recrutar homens e mulheres, né, gays, enfim. E principalmente os tatuados, Sérgio. Eu escrevi na carta de recrutamento, gays, tatuados, bonitos, cheios de energia, era assim o profile. Nessa época quando a Érica entrou, estava trabalhando com a Atlântica, você estava lá ainda ou já tinha saído, Anne? Não, eu já tinha saído. Eu já tinha saído antes da Érica chegar. Mas o mundo é pequeno, nós vamos encontrar ainda, né? Mas eu concordo plenamente com o que a Érica está falando, como eu falei antes, diversidade é importantíssimo, sobretudo porque nós trabalhamos na área de serviço, não? Então, a gente é pessoa com pessoa, e tem cada tipo de pessoa, não? Tem cada tipo de hóspede, então não adianta ter as mesmas pessoas que olham tudo bonitinho, não sei o quê, não existe isso mais. Ou seja, você tem que criar uma empatia com seu hóspede e você tem que ter uma diversidade. E eu bato muito na tecla, eu sempre brinco que minha equipe, eu quero pessoas... Primeiro, eu quero pessoas mais inteligentes que eu trabalhando na minha equipe, tá? Porque aí o seu trabalho fica bem mais fácil, tá? Segundo, você precisa de pessoas que pensam diferente a você. Não é uma ameaça à sua liderança. É para a equipe crescer todo mundo junto. E isso vem através de outras pessoas, de outras áreas, de outros... regiões do Brasil, talvez pessoas de fora, se você quer América Latina, de repente você pensa em ter alguém de Paraguai na sua equipe, enfim, você tem que pensar um pouco disso, porque, como falei, a gente já sabe o que você quer, mas a gente precisa pensar no outro, no hóspede. Como falei, estamos em uma indústria de pessoas, então pessoas são todos diferentes, gordos, altos, feios, sabe? Feios, bonitos, e aí se a vida, não? Mas eu sinto falta muito grande, Anne e Érica, na hotelaria, no turismo em geral. Turismo e até
eventos um pouco menos, mas também é da diversidade racial. Você, por exemplo, para fazer uma entrevista, eu estou convidando, pensei em 21 mulheres. Negras, eu só encontrei 2. Quer dizer, olha, nesse universo que a gente trabalha, eu não encontrei. Até se alguém tivesse. Eu não consegui. Na área de eventos, por exemplo, tinha a Gina e a Dilma. Eu estou falando do nível gerencial ou diretoria. Na hotelaria, também. Eu gosto de praticar a diversidade quando eu vou fazer entrevista. Quando eu fazia as lives do ano passado, eu sempre procurava trazer um negro, é uma dificuldade enorme. Você pergunta, passa, põe no azar. Você conhece alguém, algum negro que esteja na atuação, nessa área? Não. Não vem sugestão de nome. Por quê? Por que essa dificuldade do negro na hotelaria? Vamos pegar no caso específico de vocês, ou no turismo em geral, nas agências? Eu acho que o negro, a gente tem que ser muito real. O Brasil é um país que discrimina, Sérgio. Fica assim meio nublado falar isso, mas é verdade, é um país com muitas discriminações, e eu acho que o negro, ele sofre discriminação, por isso que eu acho que a liderança, né, principalmente as mulheres, quando chegam nessa liderança, tem que ter essa consciência, porque nós somos mais sensíveis e menos cabeça dura. Eu acho que a gente tem que realmente começar a colocar, não que sejam cotas, mas enfatizar. Gente, precisamos ter pelo menos 10%, assim como as mulheres, Sérgio. Você tem, às vezes, 8 diretores e uma mulher na área de recursos humanos, né? Então, assim, nós temos que brigar para a mulher e para toda essa diversidade. Os negros, realmente, nós precisamos dar uma atenção muito especial e começar a dar preferência. Se o currículo está chegando perto, então vamos optar pelo negro, mas há dificuldade também desse nível de escolaridade, sabe, Sérgio? É o que o Brasil caminhou aí com essas cotas nas universidades. Eu acho que cada ano que passa isso vai melhorar. Mas no passado, né, há 4, 5 anos atrás, era difícil você ter um currículo na sua mão para selecionar. Para a seleção, né? Para o recrutamento de seleção. Então, a gente tem realmente que eles até evitavam mandar fotos. Enfim, hoje com a rede social isso fica mais fácil, a conversa é mais rápida, e eu acho que a gente tem que começar a realmente pensar. São 10 candidatos, tem 2 negros, vamos entrevistar eles primeiros, que a gente está ali com mais energia, e depois entrevistarmos os outros. Eu acho que tem que ser olhado com mais carinho, sim, você tem toda a razão. Eu concordo, Sérgio, eu acho que a maneira de cotas é uma maneira de, pelo menos, começar, não? Se Deus quiser, sei lá, daqui a 10 anos a gente não precisa mais disso, mas é um mecanismo, não? É um mecanismo que você pode usar para conscientizar a necessidade disso. Eu concordo plenamente com você. Aí eu volto àquela coisa que eu falei. Eles não são hóspedes, a gente não tem hóspedes negros dentro da nossa casa. Ou seja, não tem lógica isso, não tem a mínima lógica se a gente não consegue fazer essa... E justamente eu volto a falar, a hotelaria é pessoas, a hotelaria é muito sensível, hotelaria é empatia, etc. Então a questão de talvez não ter negros em altos cargos é uma coisa realmente para ser discutido mesmo. Bom, nós estamos aqui com a Angélica Moreira, mandou um abraço, Ronaldo Grazi, Humberto Vidigal, aqui o Carla Sérgio Moreira. Carla Delfim é líder aqui. Também. A Carla é nossa líder de eventos aqui em Belo Horizonte. Ótimo, a Simone Gomes, Simone da Prefer, que trabalhou com você, Anne. Ah, Simone está aí? Está aqui, mandou um beijo aqui, já passou tá aí. Olinda entrou aí. A Ariadne bacana, tem bastante gente bacana. A Dináurea, muito bom. Canadá, sim. Antes da gente começar a falar dessa parte mais chata do que está acontecendo hoje, eu queria, um pouquinho vocês já falaram, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Essa experiência que vocês têm de comandar a empresa, como é que funciona isso no âmbito familiar agora? Vamos começar pela Anne de novo. Como é que é
você na família, quem comanda, como é que funciona? Ele já falou, você tem um filho, só uma filha ou tem dois? Ou Eu tem tenho um uma filho filha, também? eu tenho uma Só um. filha, ela já tem 18 anos, então ela já está começando a vir, mas eu, obviamente, durante toda a minha carreira, tinha uma filha pequena, tinha que viajar, tinha horas mais complicadas, etc. Então, realmente é uma ginástica. Eu acho que, eu diria que isso é uma das coisas mais complicados para a mulher, esse equilíbrio, aquele coisa de sentir culpada para estar trabalhando quando deveria estar com sua filha, ajudando com lição de casa, aquela coisa que toda mulher já passou. Isso não é, todo mundo já passou, toda mulher passou por isso. Eu acho que hoje em dia, inclusive a gente provavelmente vai falar um pouco da pandemia, mas todo esse negócio de home office, de flexibilização, precisa, e agora mostrou que funciona, tá? Eu não estou falando que eu não acredito em home office 100%, mas eu acho que uma flexibilização vai ajudar a mulher de sentir menos culpada, porque também mexe com a cabeça, não? Ou seja, meu Deus do céu, estou trabalhando, estou viajando, eu perdi sei lá, uma reunião de professores, etc. Isso tudo mexe no saúde mental das mulheres. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade com essa pandemia que mostrou que home office, entre aspas, funciona. Talvez não funcione todos os dias, não acredito nisso, mas pelo menos uma flexibilização para a mulher. De repente, conseguir ficar um dia por semana em casa, isso ajuda. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Então, eu acho que a pandemia veio também para mostrar isso para as empresas. Eu acho que a mulher, sim, tem um cargo horário muito maior que os homens. É uma ginástica, como eu falei. Mas, como eu falei, eu acho que as empresas hoje em dia são mais sensíveis a isso e precisa, porque senão você não vai conseguir reter mulheres de boa qualidade dentro de sua empresa. Então, você precisa mostrar essa flexibilidade para as mulheres e também para os homens, se eles também querem ficar com tudo isso. Mas realmente é isso que eu vejo nessa parte. Eu vejo muito também que a minha geração e a de vocês, os homens foram muito pouco preparados para ajudar em casa. Quer dizer, eu tenho visto que a próxima geração, que é da tua filha e dos meus filhos, já os homens ajudam, são mais parceiros da mulher nesse sentido de cuidar do filho, de cuidar da casa, de fazer. Eu, por exemplo, sou uma nulidade dentro de casa. Eu sou um péssimo marido nesse sentido. E talvez em outros. Eu acho que é um mal da nossa geração. A gente não foi educado para ajudar a cuidar da casa, para fazer nada, para entrar na cozinha, para lavar louça e etc. Eu acredito que isso também deve acontecer com vocês, porque a minoria está acontecendo na geração seguinte, espero eu. Eu acho que realmente é uma minoria que tem que acontecer, né, Érica? Eu acho que aconteceu aqui em casa, Sérgio. Meus filhos são muito independentes. O meu filho é o que mais cozinha, é o que mais faz as coisas aqui. Final de semana, ele é o chefe. Então, assim, mas eu queria voltar um pouquinho na Ana e dizer que é sofrido. É muito sofrido, a gente nunca está completa se a gente está dedicando muito ao trabalho. A gente acha que não está sendo uma boa mãe. Chegou uma época da minha carreira, Sérgio, que eu realmente falei, não sou mãe, deleguei e comecei a focar na minha carreira. Achei, meu Deus, o que vai dar? Eu quero torcer para que eles cheguem logo na fase adulta, para eu saber o resultado disso. E o resultado foi bom. Meu filho já acabou de fazer 23 agora em janeiro, já é empresário. A minha menina está estudando odontologia com 20 anos, está no terceiro semestre. Então, assim, muito responsável, com toda a liberdade igual entre homem e mulher, não tem nenhuma diferença na criação. Tento praticar tudo que a gente fala nas lives, sabe, Sérgio? Então, assim, não é nada fake. Aqui em casa é tudo muito na real. Eu chegava em casa sempre na sexta à noite e saía domingo à noite, né? Então, eu ficava fora de casa de segunda a sexta. E quando eu chegava, eu tinha que exercer o meu papel de educadora. Então, eu nunca fui aquela mãe, sofri,
mas eu nunca tive aquela consciência pesada de ter deixado a correção para o dia seguinte, porque eu estava fora e aí eu tinha que dar carinho, tinha que dar amor, não, muito pelo contrário. Eu chegava, eu dava a correção, eu corrigia o que tinha que corrigir, o tempo do amor também era, eu acredito que eu seja uma mãe muito amorosa, mas eu nunca substituí uma coisa por outra, né? A disciplina e a educação, a ética, a honestidade, ela foi colocada em princípio, né, do que simplesmente o amor e o carinho que as mães costumam dar quando tem muito tempo, né? Então eu fui uma mãe ausente, mas já fiz para casa pelo interurbano do Japão, já cantei mantra pelo celular depois que o celular saiu, depois tem o FaceTime, antes do FaceTime tinha o Skype, fazia para casa pelo Skype, então eu dei meu jeito, rebolei, mas eu tive funcionários que ficaram comigo mais de 25 anos, né? E que criaram os meus filhos para mim também. Então, eles têm 2 mães, 2 pais, que foi o motorista e a babá que está comigo aqui em casa até hoje. Então, delegar e treinar é sempre... Agora, o marido dá trabalho também, viu, Sérgio? Espero que o meu esteja aí assistindo. Não sei se já me teve, etc. Às vezes, marido dá mais trabalho que filho. Eu me lembro de uma frase quando eu estava em Belo Horizonte, que era tipo 6 horas da tarde, ligado, falava assim, o que vamos ter para o jantar? Isso me dava pânico, sabe? Assim, ele chegava antes e perguntava o que temos para o jantar. Então, assim, hoje eu acho que isso já não acontece, né? As mulheres se chegam mais tarde porque estão trabalhando e porque são... a mulher é o pilar econômico da família, hoje a maioria das famílias brasileiras a mulher é o pilar, então eu espero que elas estejam recebendo o jantar pronto e a mesa bem posta, né? Alguma vez aconteceu isso para você, Anne? Você chegar em casa... Olha, eu concordo com a Érica, eu não estou casada mais, mas eu acho que os maridos dava muito mais trabalho que o resto, porque aquela cobrança, não, também, não, ou seja, pelo amor de Deus, não me cobra, já estou sendo cobrada de todos os lados, não, então eu acho que, como o Sérgio falou, que talvez alguns homens não conseguem se virar sozinho e chega em casa sozinho, ele já fica meio, oh, meu Deus do céu, minha mulher está na rua ainda, mas o que vai acontecer comigo aqui? Quem vai cuidar de mim? Não. E então acho que eu concordo com a Érica, acho que mas eu acho que essa geração que vai vir, como a Érica falou, essa geração nova é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu acredito que os futuros mulheres que vão ter que trabalhar na rua, etc., ou profissões, eles vão ter um apoio muito maior dos homens que talvez a Érica e eu tive com isso. Então, porque eu acho que essa geração é muito diferente que a gente passou. Graças a Deus estão melhorando. A ideia é que todo mundo melhora, a raça vai melhorando, não? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não dá para a gente absorver mais, né, Ana? A gente precisa... Não dá. Mas já a minha filha não vai ser igual a eu acho. Ela não vai ser tão... Ela vai ter outros valores, outros princípios. E ela vai ter uma vida um pouco mais equilibrada hoje em dia. Você vê pela geração que está chegando, eles têm uma visão um pouco diferente que a gente tinha, que é tanto sacrifício. E eu acho que a gente sacrificou talvez muito, mas eu acho que agora no futuro eu acho que vai ter mais equilibrado. É mais ou menos isso. Muito bom. Estamos com a Tatiana Marques, lá de Recife, nos assistindo. O Aristides Cury. Oi, Dináuria. Um elogio lindo para você aí, Anne. Sempre praticou uma liderança inclusiva. Aí. Não, a Dináuria é de Canadá. Ela era RH na Atlântica quando eu estava, então ela está em Canadá hoje, mas é uma super mulher também, uma super exemplo de liderança. Aristides Cury também está aqui conosco, mandou um abraço para as duas. Sérgio Moreira. Querido. Muito bom. Vamos entrar agora um pouquinho nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu queria perguntar, aí eu vou começar de novo com a Anne, porque a Érica tem uma situação diferente. Como é que a hotelaria está enfrentando a crise, Anne? Pergunta. Ai, Sérgio, já cansou de responder, né?
para setembro. Eu gostaria de pular para setembro, porque honestamente, depois de hoje, que infelizmente a gente precisava suspender a operação do nosso hotel em Atibaia hoje, não é um bom dia para falar sobre essas coisas, mas o que eu acho? Hoje eu estava falando com um amigo, eu falei eu queria pular para 2022 direto. Então tá bom, eu vou junto, tá? Janeiro de 2022 está ótimo, eu vou junto. Sérgio, eu acho o seguinte, depois de ficar um ano de pandemia, e nós fechamos 22 hotéis, abrimos 22 hotéis, e agora, o que é diferente do março, digamos, do ano passado? E eu sou eterna optimista, porém eu sou também realista, e eu acho o seguinte, pelo menos eu tenho a vacina. Então, esse que é diferente de março do ano passado, que não tinha vacina. Então, era uma coisa muito desesperador o ano passado. Tipo, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai fechar todos os hotéis e vai abrir quando? Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. E todas essas lives que a gente via, não, e todo mundo falando de China e de não sei o quê. Eu falei, para essas pessoas estão viajando, porque, me desculpe, mas ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal de quando tudo isso vai voltar. Você concorda? Então, neste momento, a gente tem essa... Eu acho que a gente está... Eu acredito que estamos nos últimos... Realmente a pior parte da pandemia, porque realmente todos os hospitais estão com muita alta ocupação, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu acredito que nós estamos com talvez 2 meses difíceis para frente. Abril, maio, vai ser difícil, mas eu acredito que se esses 48 milhões, se não me engano, de vacinas estão chegando para abril, então, como falei, quando começa uma vacina de larga escala, um pouco maior, aí as coisas vão começar a movimentar, vai começar a andar. Eu acredito que nós temos 2 meses difíceis para frente. A partir de junho, eu acredito que as coisas vão começar a se firmar mais. E agora os hotéis precisam reduzir gastos, cuidar da caixa, cuidar dos fluxos de caixa e fazer de tudo para fomentar. Eu sempre falo para a minha equipe de vendas, vende o que você consegue vender nesse momento, porque em março você não vai vender muito em março, tá? Então vamos olhar a Páscoa mais para frente, o que a gente pode ter para justamente segurar a caixa dos hotéis mais para frente. E operações têm que fazer de tudo para reduzir gastos o máximo e passar esses 2 meses que ainda temos esses 2 meses mais difíceis para frente. Mas, como eu falei, eu volto a falar, pelo menos a gente tem a vacina para frente. E eu sei que tem todas essas empresas, justamente Luiza Trajano e o Chieco Aoki na Visit São Paulo, fazendo todas essas promoções para vacinar, incentivar todo mundo para vacinar. Isso é tudo muito positivo. Então, é muito lindo esse projeto que o Chieco está liderando. Pena que ele não está aqui conosco para falar sobre isso, mas é um projeto junto com vários outros grandes pessoas na área de privada que estão incentivando a vacina, sabe? Então, isso é o que vai fazer a diferença, na minha opinião. Então, positivo sim. O março do ano passado não era tão positivo, mas agora eu vejo luz no final de túnel, na verdade. A Érica está, pela informação que eu tenho, a nova empresa tua está trabalhando muito mais na recuperação de hotéis, né, Érica? Não, na realidade eu estou fazendo desenvolvimento para Prefer Hotels and Resorts. Quero até falar com a Anne depois, com a dona Tieco. Na realidade é aquilo que eu falei para você, né, Sérgio? As pessoas estão enfiadas na pandemia, tem muitos hotéis bacanas, com 5%, 3% de ocupação, e todos enfiados na pandemia. Eu acho que a gente tinha que dividir o nosso time, né? As pessoas do alto e médio escalão, e dizer, você que também todos os quadros, todos os hotéis estão reduzidos, o que é uma pena para essa mão de obra, que está aí, o coração da gente parte com tanta demissão de gente tão competente, querida, e com tanta história na hotelaria, todo mundo sendo demitido. Então, eu acho que esse pequeno time que ficou aí, 40%, 50% do quadro, às vezes, nos hotéis, eles precisavam ser divididos, né? Eu não digo fisicamente, mas
emocionalmente, intelectualmente, para que eles tenham um momento todas as semanas para pensar o pós-pandemia, né? Para chegar na pós-pandemia e com inovação. Nós não podemos retomar a hotelaria brasileira do jeito que era, e com todas essas leis que lá, através da BIH, nós estamos brigando, com o FOB, etc. Então, assim, é uma hotelaria que, quando entra em crise, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, há uma união muito grande dentro das entidades. O brasileiro, na hora que ele entra em crise, que é quase uma guerra, esse coronavírus, ele entra para si, assim, ele fecha, ao invés dele associar, reunir, pegar metade do seu tempo para as soluções das grandes causas, né? E voltar com esse hotel para a pós-pandemia, que, como a Anne falou, a solução é a vacina, então a gente tem aí 3, 4 meses para frente para resolver isso, mas eu estou fazendo o desenvolvimento da Prefer Hotels and Resorts, com as 5 marcas de hotéis de luxo e a Connect para mid-scale. Estou fazendo aqui no Brasil, no Chile, na Argentina e no Uruguai. Então, eu espero deixar contratos assinados para, assim que as fronteiras abrirem, Sérgio, esses hotéis poderem ter uma distribuição profissional, mundial, com 45 escritórios, né, espalhados pelo mundo, com possibilidades de busca de eventos mundiais, e não aí, eu acredito muito na hotelaria independente, por isso que eu estou na vice-presidente da DIH, né, e mesmo na VERT eu nunca me afiliei ao FOB por nenhum preconceito, eu tentava tratar os hotéis como hotéis independentes, a Ana deve fazer isso na Rede Bourbon. Eu acho que a beleza da independência do hotel independente é o que faz, talvez, o turista ter uma maior experiência do destino, né? Então, com essa crença, eu já trabalhava com a Prefer há mais de 25 anos, né? Quando o Orumina se filiou, então conheço muito bem a empresa, sempre admirei, e agora eu estou aí com essa responsabilidade de, mais do que triplicar o portfólio da Prefer. Está de olho nos hotéis da Anne. Sim, de olho na Anne, firme nela, meditando nela todo dia. É porque não é o momento, né, Sérgio? Essa live é muito importante para esse tipo de abordagem, né? Uma vez eu liguei aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, logo em abril do ano passado. Engraçado, meu celular não está carregando. Como que nós vamos fazer? A prefeitura pode ajudar alguma coisa? E aí a prefeitura, a chefe de gabinete, me disse assim, estamos todos voltados para a pandemia. Eu falei, minha nossa senhora, quer dizer que o secretário de educação não está tendo aula, ele está voltado para a pandemia. O secretário de infraestrutura está voltado para a pandemia. Acabou que todo mundo se voltou para a pandemia e não veio a solução, né? Então, assim... É quando se voltam muito. Parece que não tem amanhã, né? Esqueceram que tem um amanhã e depois de amanhã, né? Parece que a inteligência humana desaparece assim do nosso corpo, né? Então, assim, a minha mensagem para a pandemia é que a gente tenha metade do nosso time focado no pós, né? Porque isso aqui não tem jeito, não vamos fazer assim, não depende de nós, né? Não está nas nossas mãos. Então, vamos startar aí planejamentos com inovações para sair, tirar aquela visibilidade daquele hotel e mudar completamente. Está na hora desse trabalho interno. Não precisa de grandes consultorias nem nada. A gente tem, né, Anne, mão de obra dotada. Muito bom. Tirar das pessoas o melhor. Toda resposta, Érica, está dentro de sua equipe. Todas as respostas estão lá. É só escutar. É só escutar o que eles estão falando, que a gente às vezes fala, mas na verdade o mais importante é escutar, não? É igual que cliente, você tem que escutar muito mais o cliente que falar para ele, não? Porque só escutando que você vai achar a solução para o seu cliente, não? Então, eu concordo com você. Tem outras coisas, não, Érica, que nessa pandemia quebrou muito paradigma, quebrou muito, além do fato de que você tem que ser extremamente rápido. Eu aprendi que as coisas mudam de uma tal forma, tão rápido, que você também tira você da zona de conforto muito rápido e você tem que realmente achar soluções rápidas e implementar e fazer ações e tal. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei no Bourbon, faz 2 anos, a gente não tinha tanta visão para lazer. E hoje, como você sabe, é só lazer. Mas aí você fala, por exemplo, para alguns hotéis urbanos, se fala, tá,
Nós temos alguns hotéis urbanos que fim de semana tinha ocupação maior agora que durante a semana. Claro que tem, porque tem particular, o que está viajando são os particulares. Mas será que tem toalhas na piscina? Será que a café da manhã realmente vai só vai até as 10 da manhã no fim de semana? Por que não vai até as 11? Então ele esforçou a gente, hoteleria, pensar um pouco mais fora da caixa e ser um pouco mais escutando o cliente. Não, por exemplo, eu falei, se tem uma belíssima piscina lá no meio de uma cidade, será que eles não querem uma cerveja lá na piscina? Ou, como eu falei, uma toalha. Às vezes não tem nem toalha dentro da piscina. Você fala que tá louco, né? Ou seja, então eu acho que isso é bom. Eu vou dar outro exemplo do Bourbon. A gente tem 2 resorts, como você sabe, e a gente nunca fazia day use. Era tipo um palavrão, day use, não. A gente não faz day use, não. E agora a gente faz day use. E eu vou te falar uma coisa, a gente vende barbaridade day use nos 2 resorts. Então, eu acho a pandemia, como você falou, veio. E essas coisas, você acha que a gente vai parar de fazer day use quando a pandemia acaba? Não, vai continuar. Então, a gente precisa pensar na pós-pandemia, eu concordo. E a gente precisa também cuidar muito bem da nossa equipe. Eu acho que a gente é mulher, a gente vai voltar ao tema de mulher, mas a gente precisa cuidar muito bem das nossas equipes que estão trabalhando demais, com muito menos, estão pedindo para fazer aquele famoso multifuncionalidade, que é uma palavra muito bonita, mas na verdade se fala que você tem que fazer tudo e você vai continuar ganhando a mesma coisa. Então, na verdade, o que a gente também precisa, voltando ao nosso assunto de mulher, ser muito sensível a isso. Tem muita gente com problemas, não problemas, mas a saúde mental está muito abalada. Tem gente que perdeu pais, amigos, pais, etc. e tal. Então, a gente tem que agora, com a redução, que a gente teve uma redução muito grande na nossa equipe, cuidar muito bem dos nossos funcionários agora, porque eles são a resposta. Eles têm a resposta e eles precisam estar muito bem, forte, para passar os próximos 3 meses, porque eu acho que os próximos 3 meses é um desafio para todos nós. Então, eu queria só deixar isso. A mulher sabe fazer isso muito bem. E a gente precisa dar muita atenção para nossas equipes também, nesse momento. Nós estamos aqui também com a Fábia Tanabe, que esteve conosco na segunda-feira passada, e a Dinaura, ela põe aqui, o que é necessário se posicionar. E a mulher tem mais capacidade de adaptabilidade e acomodação e acomodar as oportunidades. Eu concordo. E, Érica... Érica está agitada. Eu estou tentando colocar aqui o telefone. O outro carregador não estava carregando. Vai cair o telefone dela. Opa! A gente ia cair, Consegui. Eu acho que a está coberta de razão. Eu também não acho que mulher é mais competente que homem. Eu acho que isso é mais um machismo que eles falam, sabe, Sérgio? Todo camarada que vai falar de mulher na hora que sobe no palco, olha as mulheres, tarará. E de fato não acontece. Eu acho que esse discurso para mim não cola. Isso já passei disso há muito tempo. Eu acho que as soluções estão na nossa equipe. Eu acho que a Ana está assim, esse voltar, né, Ana, para a gente sair dessa pandemia com inovação, está dentro da nossa equipe. Só basta a gente realmente parar um pouco e ter esse domínio de que a gente não pode controlar tudo, delegar e botar esse pessoal motivado, porque eles estão realmente... É duro, Sérgio, você sair de março do ano passado com 80% de ocupação, 75% de ocupação, e ter 8% de ocupação no próximo março. Né? É uma coisa assim, que a gente não consegue nem entender como que a gente sobrevive. A gente está sobrevivendo, estamos endividando, estamos criando passivos, mas a solução no final do túnel é a vacina, com pessoas sendo mais competentes, com mais habilidades, mais motivadas, com mais diversidade, incluindo aí o que você reforçou dos negros, e sabendo que não tem mulher melhor que homem nem nada, a gente tem que botar as melhores competências nos seus lugares corretos. Tem profissões que é melhor para as mulheres, tem profissões que são melhores para homens. E aí vai, eu não acho que mulher pode tudo, a gente não tem a força física do homem e outras coisas mais aí que vão diferenciando, né? Mas vamos sair disso, Sérgio. E outra coisa, a hotelaria está afundada, é a dona
do maior investimento dessa cadeia produtiva do turismo, é o setor que tem mais recursos empatados, com a não continuação, né, das construções, das novas construções, a construção civil também empaca, né? Então, assim, é uma bola de neve. Infelizmente, a gente não viu nenhuma solução do governo para o nosso setor, principalmente com relação a empréstimos, né? Porque no nosso setor não aceita o nosso ativo como garantia. É o único setor que não aceita o ativo como garantia, né? Se a gente falar em hospital, aceita. Se falar numa indústria, favorece. E a hotelaria, infelizmente, não conseguiu isso de maneira concreta. E aí a gente precisa, então, saber que essa crise nos pegou de calça curta, né, Ana? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Porque 2020 era para ser um ano incrível, lembra? Exato. Era para ser um ano incrível. Eu participei de uma coletiva de imprensa em fevereiro do ano passado, em que não vou citar aqui o caso, que não é o caso do resort, mas que eu cresci 30%, 18 para 19, e vou crescer 30% em 20. Então, e de repente fez zerou. A gente praticamente perdeu 2 anos, não, Sérgio? Ou seja, no final das fritadas dos ovos, a gente vai perder praticamente 2 anos. Eu lembro que alguém, não me lembro que foi, que falou isso em março do ano passado, fevereiro. Não, imagina, não é possível. Não, mas todo mundo achava que 3 meses estava tudo resolvido. Exato. Eu lembro que em março todo mundo começou a querer. Você deve ter visto isso no teu centro de convenções, todo mundo adiando o evento dele para o segundo semestre. Aí chegou o terceiro trimestre e jogou para o quarto, do quarto para o primeiro, e aí vai indo. E agora está acontecendo a mesma coisa. Não, a mesma coisa, Sérgio, só de eventos, a gente fez levantamento em Atibaia e tal. Eu acho que todos os eventos que foi de 2020 para 2021, 40% já foi para 22. Então, é um evento que ia acontecer em 2020 que espero vai acontecer em 22. Então, aquele budget que você fez, contando com aquele 40%, não existe mais. Então, já tem buraco bem grande lá. Então, aí eu vou ter que buscar hoje. Vou ter que buscar de novo no lazer de novo. Então, fácil não é. Mas a gente corre atrás. A gente tem que correr atrás. Esse é o caminho, né? Olha, aqui o Henrique, que honra poder participar desse compartilhamento de sabedoria. Parabéns, Érica e Anne. Quem está aqui conosco também é a Carla Delfino. Trabalhou muito com a Érica. O Marcos Araújo, deixa eu ver o que ele nossa líder aqui. O Marcos Araújo perguntou: os homens recebem bem determinações e cobranças das mulheres? Nem todos. Depende. Depende do homem. Depende, tem muito. Também tem preconceito, Sérgio. Não é nossa, assim. Machista? Meu Deus. Você chega para. Principalmente quando eu era mais nova, eu tinha uma secretária que ficou comigo mais de 20 anos, ela me chamava de senhora Érica. A gente aprendeu com a senhora, a dona Tia, com a OC, e aí todo mundo chama de senhora Érica, eu tinha tipo 29 anos, 30 anos, e aí chegava um fornecedor, um vice-presidente de empresa para fechar eventos, e aí chegava na minha sala e dizia assim: eu quero falar com a senhora Érica, e era eu mesma. Ou então espera uma pessoa mais velha, sabe? Sei lá, nunca esperam uma moça de 30, 35 anos, nunca. E quando chega, realmente continuam com as piadinhas, continuam com como você é bonita, né? Olha que loura linda. Então, assim, saco. É um saco. Ou a gente leva para a esportiva e começa a fazer o mesmo, sabe, Sérgio? Ou então a gente larga para lá, porque não faz Mas falar que vocês são bonitas não é bom? Para falar que vocês são bonitas não é bom? Sim, Sérgio. Tem a hora, até né, certo Sérgio? ponto, mas tudo tem uma hora, exatamente. O que eu acho que tem... Às vezes, quando eu era mais nova, quando cheguei aqui, aí os homens, às vezes, ficavam apavorados. Eles não sabiam como liderar com você. Porque, não é, Érica? Você entrava na reunião e começava a falar... Pelo menos essa mulher está falando alguma coisa inteligente...
eles não sabiam como liderar com você. Então, às vezes era bom para você, porque você conseguia dançar em cima da cabeça do homem e dar um baile nele. Mas aí mas é uma coisa muito engraçado. Eu acho que, como você falou, Érica, tem homem e tem homem. E tem homens... eu acho que muitas vezes, como estamos na liderança, na área de gestão, a gente também tem que ser muito sensível para a nossa equipe de mulheres mais jovens, porque eles continuam com preconceito com as meninas que são bonitas, que não sei o quê. Eles não devem falar nada, só são bonitas. Mas não é assim, não. Então, eu acho que a gente tem que estar sensível a isso, ajudar elas e de repente, por exemplo, mandar um homem junto para dar apoio, enfim. Mas isso cabe a nós para ter essa sensibilidade de ler, ter a leitura de cada homem é diferente. Tem alguns que são mais machistas, outros são menos machistas. Mas isso, com a nossa experiência, a gente já sabe disso, né? As ditas minorias, Sérgio, são mais fáceis, né? Os homossexuais, os negros, os mais jovens. Então, se a gente pensar... Bom, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Eu queria passar para vocês darem a palavra final. Olha o comentário da Simone Mariotti aí para você, Érica. O que ela falou? Que você era a Julia Roberts brasileira. Já foi. Mas, Sérgio, teve uma reunião... mulher pode, né? Uma questão que já aconteceu foi isso. Um homem uma vez disse assim, numa reunião eram umas empresas hoteleiras, ele disse assim, eu perguntei, e aí, o que você acha disso? Ele falou assim, não, você aí, bonita, o que você falou está correto. Tipo assim, nem vou me dar o trabalho. Pelo jeito a Simone estava nessa reunião. Pelo jeito a Simone estava nessa reunião. Então. Nem Mas é isso mesmo, Érica. É isso mesmo. Às vezes eles não sabiam como liderar com você. Então, eles ficaram meio apavorados e enfim, mas azar deles, não, porque a roda continua, não, a vida continua. Bom, vou passar agora para a palavra final de vocês que está acabando a live. Érica primeiro agora. Comecei com a agora. Um prazer imenso estar com você, Sérgio, um guerreiro aí durante essa pandemia inteira, ajudando o turismo, eventos, fazendo, né, um conteúdo muito rico. É um prazer te rever, minha linda, dizer que a gente tem que estar realmente botando as mulheres para cima, ajudando os homens a nos acompanharem de forma respeitosa, criar os nossos filhos de forma diferente como a gente não foi criada, né? Porque tem muita mulher da nossa idade criando o filho da forma antiga e querendo depois que ele se torne um homem respeitoso. Então, todo homem não respeitoso tem uma mãe, né? Então, a culpada dele também somos nós. Tudo é culpa nossa. Eu acredito muito nisso. Érica, você falou... você falou tudo, Érica. Você falou tudo, foi um prazer te ver também, faz tempo que não te vejo, foi um prazer conversar com você. Sérgio também, pelo amor de Deus, você realmente eu admiro demais, porque não é fácil e você continua firme e forte, então realmente é um exemplo para a indústria. E o que eu não vou repetir o que a Érica falou, diversidade, gente, diversidade em todas as áreas, de tudo que a gente falou hoje, e lembrar que é importante ter essa equipe diversificada dentro de vocês, porque isso vai crescer turismo como todo. Então, eu desejo todo mundo... Estamos no final do túnel, a gente está chegando no final do túnel, força, só aguenta mais 2, 3 meses, e a gente vai estar bem melhor no segundo semestre. Então, boa sorte para todos e vamos que vamos. Isso mesmo. Muito obrigado às duas, muito obrigado a todos que participaram. Está aqui um comentário bacana, que eu não vou ter tempo para ler, da Carla Delfim, mas que a Érica depois pode ler com calma. E do Sanson, está aqui o Marcos também falando. Nosso presidente muito obrigado aqui. A todos que participaram. Vocês duas são maravilhosas, vocês estão fazendo um trabalho sensacional, sempre fizeram, e eu quero agradecer a presença das duas e já anunciar a live de quinta-feira, que nós vamos estar com a Isabel Barbosa, da BetB, e a Marina Pitilivanes, da Umbigo do Mundo. Tá? Nós estamos fazendo um pouco por segmento, e então nós vamos estar com duas agências, Isabel Barbosa, da BetB, e Marina Pitilivanes, da Umbigo do Mundo. Muito obrigado, até quinta-feira. E sucesso. Fiquem em casa, fiquem em segurança,
mantenham o distanciamento e, se possível, se vacinem. Isso, exatamente. Tá Assim certo, que então, puder. Camila. Um beijo. Eu já estou vacinado, graças a Deus. Parabéns. Boa semana, parabéns. Tudo de Boa bom, semana. gente. Um Tchau, beijão. tchau. Tchau.